Agora, esse papo vai para quem está do lado de quem recebeu esse diagnóstico. Para quem ama muito a pessoa que está do lado. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que os familiares também passam, né, pelos processos de negação, tá? Então, de negação, de revolta, de barganha. Só que a barganha aqui agora é diferente, né? Né, tira o câncer dela e traz para mim, né? Brigar com Deus, por que você pôs em mim, não pôs nela? Então, todos os processos de luto, né, o familiar também passa. E muitas vezes muitas vezes ele se instala no processo de negação que ele não quer ver. E isso acaba gerando mágoa em quem é o portador da doença, né? Porque a pessoa acha que ele não tá nem aí, que a pessoa não tá ligando, mas às vezes é um mecanismo de enfrentamento através da negação. Tá tão difícil para essa pessoa que essa pessoa, ele não quer entrar em contato. Então ele não fala, ele se esquiva. Então é importante a gente também, a família, entender como é que cada um tá lidando com essa doença. E eu sempre falo, gente, o diálogo aberto. Assim como eu falei para o portador do câncer de mama, que é a portadora, né? Que ela precisa poder desmistificar a doença, a família também vai precisar desmistificar a doença. A família também vai poder falar, vai poder chorar, vai pesquisar no Google, porque isso aí é infalível, que vai acontecer, né? Só que não fica com todas as respostas do Google, né? Acompanhe, vai ao médico, faça as perguntas para o médico. Se você vê que esqueceu, escreve, vai as perguntas, senta lá, ó, doutora, eu tô aqui com essas perguntas, quero que a senhora me oriente, como é que eu devo tratar a minha filha, o que eu preciso fazer, como é que eu preciso tratar da minha esposa, enfim. Busquem a ajuda de um profissional que realmente entenda. O Google, ele dá algumas dicas, mas ele não está falando especificamente do teu familiar. E ele sempre vai falar das desgraças. Então, procura o médico que está acompanhando para ele te orientar no que você tem que fazer com relação à parte clínica, né, alimentação, enfim, coisas mais práticas da doença. Então, é muito importante que exista a transparência no diálogo com a família. Que todos possam falar da sua dor, que todos possam aceitar a dor do outro, que todos possam aceitar a dor de quem está com a doença. Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, que a gente tem que ter em mente, a gente tem que decorar, sabe? Eu te entendo que você está passando por isso, que essa doença é assim, eu entendo que a minha família está lidando dessa tal forma, eu entendo que todos nós estamos com medo da morte, mas enquanto nós temos a vida, nós estamos lutando por ela, né? Eu compreendo que você em alguns momentos vai estar irritado comigo, que você vai estar brava, que você não quer falar, que tem dias que está mais deprimida, porém eu aceito. E eu imagino como a sua dor deve ser grande. Então essas palavrinhas, eu entendo que, eu compreendo que, e eu imagino como, são as premissas da comunicação entre a família. Porque agora, mais do que nunca, ela tem que estar premente. A comunicação entre a família, a transparência. É muito importante para nós que estamos do lado desenvolvermos o que a gente chama de empatia ou da escuta ativa. É estar ouvindo de corpo, de alma, com o olhar, com o corpo, com os lábios voltados, prestando atenção no que a paciente está falando, prestando atenção nos seus próprios sentimentos, como é que você vai ficando, sabe? A postura, a expressão do seu rosto. É importante você tomar conta disso, porque você vai ser um agente do qual essa pessoa vai se desabar de vez em quando. De vez em quando, ela precisa sentir que existe todo um campo que vai aceitar a dor dela, que vai aceitar o desespero dela e que é continente para essa dor e que aguenta essa dor. É aquela coisa de dizer assim, olha, você pode cair que eu tô aqui, eu te seguro, tá bom? Vai ter dias que tu vai vomitar, mas eu tô junto aqui. A gente vai estar, eu vou estar fazendo comidinha diferente para você e eu vou estar atenta a você. Eu vou cuidar emocionalmente de você. O contato físico também é importante. Mas nós que estamos de fora, nós temos que trabalhar muito isso, muito a nossa comunicação não verbal e a verbal também, com o nosso familiar, né? Atentar para a nossa linguagem, para o nosso tom de voz, eliminar as barreiras. É até poder falar, olha, eu também tenho medo, eu tenho preconceito, eu odeio essa doença, mas eu tô aqui junto, eu tô lutando junto com você. Isso é que é o mais importante. Então veja,
para você que é o portador da doença e para você que está do lado, nunca deixa de sonhar. Nunca deixa de acreditar que o tratamento que a ciência está promovendo para o teu familiar ou para você é o mais adequado, é o que te vai fazer bem, tá bom? Então, gente, que este outubro rosa seja realmente um mês, esse outubro, novembro, dezembro, todos os meses, que sejam meses de prevenção. Mulher, todos os dias quando você for tomar banho, passa a mão no teu seio, toca, veja se tem algum nódulozinho esquisito, se esse nódulozinho não sair do lugar e tiver durinho, ou se tiver um nódulozinho, vá ao médico, vá ao ginecologista, porque é uma doença que tem bastante chance de cura, desde que tratada em tempo hábil, tá bom? Eu desejo aqui do fundo do coração que essa doença realmente se extingue, que acabe, mas se ela não acaba, se ela não se extingue, é porque nós precisamos passar por isso. E se a gente precisa passar por isso, estando junto e estando consciente dos seus medos e das suas forças, a gente vai conseguir não só enfrentar a doença, como estar junto, enfrentando junto, tá? O ser humano nasceu para ficar junto, não para ser sozinho. A gente, quando nasce, a gente tem grandes potenciais, mas a gente não consegue sobreviver sozinho se não tiver a mãe. Então vamos atentar para isso. Grande beijo a todos vocês. E estamos abraçados a essa causa.